Uma menina de 8 anos, sem nada além de uma vida marcada pela dor e abandono, encontra um momento de paz ao descansar na porta de um grande empresário. Mas quando ela vai embora, algo que ela deixa para trás faz com que o milionário desmorone em lágrimas. Prepare-se para uma reviravolta emocional e comovente, onde um pequeno gesto inesperado transforma completamente a vida de ambos. O que acontece depois é algo que você jamais imaginaria. Comente o que você acha que vai acontecer, se você faria a mesma coisa nessa situação, e não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. O vento cortante de julho açoitava as ruas desertas do centro de São Paulo, carregando consigo folhas secas e papéis perdidos. Em frente ao imponente edifício da construtora Andrade, uma menina encolhida junto à entrada tentava inutilmente se proteger do frio com um casaco fino e rasgado. Seus olhos, outrora brilhantes, agora refletiam apenas o cansaço de quem carrega um peso grande demais para seus pequenos ombros. Milena tremia. A febre que a consumia há dias agora parecia ainda mais intensa, fazendo seu corpo de 8 anos se contorcer em espasmos involuntários. Seus cabelos escuros, emaranhados e sujos, caíam sobre o rosto pálido e magro demais para sua idade. As pessoas passavam apressadas, algumas desviando o olhar, outras fingindo não ver a criança que definhava bem diante de seus olhos. Dentro do edifício, Jorge Andrade terminava mais uma reunião tensa com seus executivos. Aos 42 anos, era um homem de presença marcante, alto, cabelos grisalhos nas têmporas, sempre impecavelmente vestido em seus ternos sob medida. Naquela tarde, algo em seu semblante revelava uma inquietação diferente, como se um peso invisível o acompanhasse. Os números do último trimestre não estão satisfatórios. Sua voz ecoava pela sala de reuniões. Precisamos de medidas mais agressivas para recuperar o terreno perdido. Foi quando sua assistente, Regina, entrou apressadamente na sala. Senhor Andrade, desculpe interromper, mas há uma situação na entrada do prédio que requer sua atenção. Jorge franziu o senho, irritado com a interrupção. O que pode ser tão importante, Regina? É uma criança, senhor. Ela parece muito doente, está com febre alta. Os seguranças já tentaram fazê-la sair, mas... Algo na expressão de Regina fez Jorge se levantar. Dispensou a reunião com um gesto brusco e seguiu sua assistente até o saguão. Foi então que a viu pela primeira vez. Milena estava encostada na parede de vidro, seu pequeno corpo tremendo violentamente. Seus olhos, quando se ergueram para encontrar os de Jorge, carregavam uma tristeza tão profunda que o empresário sentiu como se algo dentro dele se quebrasse. Há quanto tempo ela está aqui? Perguntou sua voz mais suave do que o habitual. Desde amanhã, senhor. Tentamos dar água, mas ela mal consegue segurar o copo. Jorge se aproximou lentamente, como se temesse assustar um animal ferido. Agachou-se diante da menina, ignorando os olhares surpresos dos funcionários que nunca o haviam visto demonstrar tal gesto de humanidade. Qual é seu nome? Perguntou suavemente. Milena, respondeu ela, sua voz quase um sussurro. Onde estão seus pais, Milena? A menina apenas baixou os olhos, 2 lágrimas silenciosas escorrendo por suas faces sujas. Jorge sentiu algo estranho no peito, uma sensação que há muito não experimentava. Compaixão, culpa, não sabia dizer. Regina, chame uma ambulância, agora. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Enquanto esperavam, Jorge retirou seu próprio paletó e cobriu a menina. O tecido fino e caro agora servia de cobertor para aquela criança das ruas. Milena o olhou com uma mistura de surpresa e desconfiança. Vai ficar tudo bem, disse ele, mais para si mesmo do que para ela.
Quando a ambulância chegou, Jorge surpreendeu a todos ao anunciar que acompanharia a menina até o hospital. No caminho, observava seu rosto febril, perguntando-se que histórias aqueles olhos tristes poderiam contar. No hospital público, a realidade cruel se revelou ainda mais claramente. Não havia leitos disponíveis. A emergência estava lotada e os médicos, embora dedicados, mal conseguiam dar conta da demanda. "Quanto tempo até ela ser atendida?" perguntou Jorge à enfermeira. "Algumas horas, talvez. Temos casos mais urgentes." "Não", interrompeu ele, pegando seu celular. "Isso não vai acontecer." Com algumas ligações, Jorge conseguiu transferência imediata para um hospital particular. Enquanto a ambulância seguia para o novo destino, ele notou algo caindo do bolso rasgado do casaco de Milena. Um pedaço de papel amassado e sujo. Desdobrou-o cuidadosamente e seu coração parou ao ler as palavras escritas em uma caligrafia infantil e trêmula. "Mãe, estou cansada." No hospital particular, Milena foi imediatamente internada. Os médicos diagnosticaram pneumonia severa, desnutrição e uma série de outras complicações. Jorge permaneceu por horas na sala de espera, incapaz de ir embora. Regina, que o acompanhara, observava seu chefe com crescente preocupação. "Senhor, preciso lembrá-lo que temos a reunião com os investidores amanhã cedo." "Cancele", respondeu ele, sem tirar os olhos da porta da UTI. "Cancele tudo." Quando finalmente foi permitido ver Milena, ela dormia um sono inquieto, ligada a tubos e monitores. Jorge sentou-se ao lado de sua cama, observando seu rosto agora limpo das sujeiras da rua. Havia algo nela, algo que tocava uma parte há muito adormecida de sua alma. O médico responsável entrou no quarto, folheando uma prancheta. "Senhor Andrade, precisamos conversar sobre a situação da menina. Encontramos alguns detalhes preocupantes." Jorge sentiu um frio na espinha. Que tipo de detalhes? Além das condições óbvias, há marcas antigas que sugerem um histórico que precisamos investigar. "E há algo mais, algo nos exames que..." O médico foi interrompido pelo som dos monitores disparando. Milena convulsionava, seu pequeno corpo arqueando na cama hospitalar. Jorge foi empurrado para fora do quarto enquanto a equipe médica corria para atendê-la. Através do vidro, ele observava impotente enquanto lutavam para estabilizá-la. Em sua mente, as palavras do bilhete se repetiam como um mantra doloroso. "Mãe, estou cansada." O que Jorge ainda não sabia era que aquele bilhete guardava muito mais do que um simples pedido de socorro. Era o começo de uma história que mudaria sua vida para sempre, de maneiras que ele jamais poderia imaginar. As horas seguintes foram um pesadelo interminável. Jorge permaneceu no hospital, suas roupas caras agora amarrotadas, o rosto marcado pelo cansaço e preocupação. Após a convulsão, Milena havia sido estabilizada, mas permanecia em estado crítico na UTI. O empresário andava de um lado para outro no corredor asséptico, sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções há muito reprimidas. Regina havia ido embora apenas para retornar com uma muda de roupas e o laptop de Jorge. Ela o encontrou exatamente onde o deixara, os olhos fixos na porta da UTI. "Os médicos conseguiram mais informações sobre ela", disse Regina suavemente, entregando-lhe um copo de café. "Parece que ela está nas ruas há quase 2 anos. Os assistentes sociais estão tentando localizar algum parente." Jorge assentiu mecanicamente, sua mente voltando ao bilhete encontrado no bolso de Milena. Havia algo naquelas palavras simples que o perturbava profundamente, como se tocassem uma ferida antiga que nunca cicatrizara completamente. O Dr. Santos, médico responsável pelo caso, aproximou-se com expressão grave. "Senhor Andrade, podemos conversar em particular?" Na pequena sala de reuniões do hospital, o médico espalhou uma série de exames sobre a mesa.
A situação é mais complexa do que imaginávamos. Além da pneumonia e desnutrição severa, encontramos evidências de uma condição cardíaca congênita que nunca foi tratada. Jorge sentiu o sangue gelar. Ela pode ser tratada? Sim, mas o médico hesitou. O tratamento é complexo e custoso. E há mais uma coisa. Os exames mostraram algo peculiar em seu DNA. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Naquele momento, uma enfermeira irrompeu na sala. Doutor, a paciente acordou. Ela está perguntando pelo Sr. Andrade. Jorge praticamente correu até o quarto. Milena estava sentada na cama, parecendo ainda menor e mais frágil, cercada por todos aqueles equipamentos médicos. Seus olhos, no entanto, tinham um brilho diferente quando encontraram os de Jorge. Você ficou, disse ela, sua voz rouca e baixa. Fiquei, respondeu ele, sentando-se ao lado da cama. Como se sente? Cansada. Ela fez uma pausa, brincando nervosamente com a borda do lençol. Por que você está me ajudando? A pergunta pegou Jorge desprevenido. Por quê, realmente? Ele, que havia construído sua fortuna sendo implacável nos negócios, que havia se fechado para o mundo após suas próprias tragédias pessoais, por que se importava tanto com esta menina em particular? Por quê? Ele começou, mas foi interrompido por um acesso de tosse violento de Milena. O monitor cardíaco começou a apitar mais rápido. Jorge chamou a enfermeira enquanto segurava a mão pequena e quente de Milena. Ela apertou seus dedos com uma força surpreendente. Não me deixa, sussurrou entre acessos de tosse. Por favor. Aquelas palavras atingiram Jorge como um soco no estômago. Memórias que ele havia enterrado no fundo de sua mente começaram a emergir. Outra criança, outro hospital, outras súplicas desesperadas. A equipe médica entrou rapidamente no quarto e Jorge foi novamente forçado a esperar do lado de fora. Através do vidro, observava impotente enquanto Milena lutava para respirar. Regina, que havia permanecido discretamente por perto, tocou seu ombro. Senhor, achamos algumas informações sobre o passado dela. Jorge virou-se lentamente. O que descobriram? Seus pais morreram em um acidente de carro há 2 anos. Ela estava no carro, mas sobreviveu milagrosamente. Depois disso, foi para um abrigo temporário, mas ela fugiu. Ninguém sabe exatamente por quê. Há registros dela em diversos hospitais públicos ao longo dos últimos meses, sempre com o mesmo diagnóstico: problemas cardíacos não tratados. Jorge fechou os olhos, sentindo uma dor profunda no peito. Como uma criança tão pequena, havia sobrevivido sozinha por tanto tempo, o que a fez fugir do abrigo. E por quê? Por que aquele bilhete o afetava tanto? Quando voltou a abrir os olhos, notou o Dr. Santos conversando intensamente com outro médico no final do corredor, ambos olhando repetidamente em sua direção. Havia algo em suas expressões que fez seu coração acelerar. Regina também notou. Senhor, há algo que preciso lhe contar. Enquanto pesquisávamos sobre Milena, encontramos uma coincidência perturbadora. Antes que ela pudesse continuar, Dr. Santos aproximou-se. Seu rosto uma máscara de profissionalismo que mal escondia uma agitação interior. Senhor Andrade, os resultados dos exames que mencionei, precisamos fazer mais alguns testes para confirmar. Mas há indicações de que um grito agudo cortou o ar, vindo do quarto de Milena. Jorge virou-se bruscamente, apenas para ver a menina sentada na cama, olhos arregalados de terror, apontando para algo através da janela do hospital. Na rua, uma mulher de meia idade olhava fixamente para o quarto, suas mãos pressionadas contra o vidro do térreo do hospital. Mesmo à distância, Jorge pode ver que ela chorava. É ela, sussurrou Milena, tremendo violentamente.
É ela que vem me visitar todas as noites. Jorge sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem é ela, Milena? A resposta da menina fez o sangue congelar em suas veias. A mulher que estava dirigindo o outro carro, a que matou meus pais. Quando Jorge voltou a olhar pela janela, a mulher havia desaparecido. Mas algo em seu rosto, algo em seus traços, havia despertado uma lembrança distante e dolorosa em sua mente. Dr. Santos pigarreou, chamando sua atenção. Senhor Andrade, sobre os exames, o tipo sanguíneo de Milena e algumas outras características genéticas, eles correspondem exatamente aos seus. O mundo pareceu parar por um momento. Jorge olhou para Milena, que ainda tremia na cama, depois para o médico e finalmente para Regina, que segurava uma pasta com documentos antigos. Há mais uma coisa, disse Regina, sua voz tremendo ligeiramente. O acidente que matou os pais de Milena aconteceu na mesma noite e no mesmo local onde sua esposa... Ela não completou a frase. Não precisava. Jorge já estava correndo pelo corredor, seu coração ameaçando explodir no peito, milhares de perguntas sem resposta girando em sua mente. Porque agora, pela primeira vez em 2 anos, ele começava a juntar as peças de um quebra-cabeça que mudaria sua vida para sempre. Um quebra-cabeça que começava com um simples bilhete. Mãe, estou cansada. Jorge se trancou em seu escritório no hospital, as mãos tremendo enquanto folheava os documentos que Regina havia trazido. Fotografias antigas, recortes de jornal amarelados, relatórios policiais, fragmentos de uma história que ele havia tentado desesperadamente esquecer. A primeira página mostrava a manchete que o assombrara por 2 anos. Acidente fatal na Rodovia dos Bandeirantes deixa 3 mortos. As fotos mostravam os destroços retorcidos de 2 carros. Um deles, ele reconheceu imediatamente. O carro onde sua esposa, Helena, estava quando... Suas mãos pararam em uma foto particular. Nela, um casal sorria para a câmera, abraçando uma menina pequena. A legenda identificava Carlos e Marina Santos com a filha Milena, 6 anos. Jorge sentiu o ar fugir de seus pulmões. Marina. O rosto dela era idêntico ao da mulher que acabara de ver através da janela do hospital. Impossível, murmurou. Para si mesmo, Marina Santos estava morta. Havia morrido no acidente junto com seu marido. A única sobrevivente havia sido... Um súbito pensamento o atingiu com a força de um raio. Ele pegou o relatório policial, seus olhos percorrendo freneticamente as páginas até encontrar o que procurava. A perícia indicava que o carro dos Santos havia invadido a pista contrária após uma falha mecânica, colidindo frontalmente com o veículo onde Helena estava. Helena. Sua esposa estava grávida de 8 meses naquela noite. Os médicos realizaram uma cesariana de emergência, mas a criança não sobreviveu, havia dito o médico naquela noite fatídica. Mas agora, olhando para os documentos, algo não se encaixava. Não havia registro oficial do óbito do bebê. Apenas uma nota confusa sobre uma transferência para outro hospital. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Dr. Santos, carregando uma pasta grossa de exames. Senhor Andrade, começou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Os resultados do teste de DNA chegaram. A compatibilidade é inegável. Milena, ela é sua filha. Jorge sentou-se pesadamente, sua mente girando. Como? Como isso é possível? Ainda estamos investigando os registros daquela noite, respondeu o médico. Mas há mais. A condição cardíaca de Milena é exatamente a mesma que sua esposa Helena tinha. O mundo pareceu desaparecer ao redor de Jorge. Helena sofria de uma cardiopatia congênita rara,
que tornava sua gravidez de alto risco. Era por isso que estava voltando do médico naquela noite fatídica. Preciso ver Milena, disse ele, levantando-se abruptamente. No corredor, encontrou Regina conversando em voz baixa com uma assistente social. As duas pararam de falar quando o Gembeiu viram seus rostos carregados de preocupação. Há algo que o senhor precisa saber, disse Regina hesitante. Sobre a mulher que Milena viu. Marina Santos, completou Jorge. A mãe que ela perdeu no acidente. Não exatamente, respondeu Regina. Conseguimos identificá-la. É Teresa Oliveira. Ela era enfermeira no hospital na noite do acidente. Jorge parou confuso. O que isso significa? Ela trabalhou no setor de maternidade naquela noite e pediu demissão no dia seguinte. Desapareceu completamente. Antes que Jorge pudesse processar essa informação, um alvoroço no corredor chamou sua atenção. Médicos e enfermeiras corriam para o quarto de Milena. Seu coração disparou. Correu até lá apenas para encontrar a menina em mais uma crise. Seu pequeno corpo tremia enquanto ela murmurava palavras desconexas. Ela está delirando, explicou uma enfermeira. A febre voltou com força. Entre os murmúrios febris, Jorge distinguiu algumas palavras que fizeram seu sangue gelar. A moça do jaleco, ela me levou, diz que era para o meu bem. Jorge segurou a mão de Milena, sentindo-a queimar de febre. As palavras dela começavam a formar um quadro terrível em sua mente. Teresa Oliveira, a enfermeira que desapareceu. O bebê que supostamente não sobreviveu. Senhor Andrade, chamou. Dr. Santos, urgentemente. O coração dela não está respondendo bem. Precisamos operá-la imediatamente. Faça o que for preciso, respondeu Jorge, sua voz embargada. Enquanto a equipe preparava Milena para a cirurgia, Jorge notou algo caindo do travesseiro dela, outro pedaço de papel. Diferente do primeiro, este estava limpo e bem dobrado. Com mãos trêmulas, ele o abriu. A caligrafia era adulta, mas tremia como se escrita com pressa. Perdoe-me, eu não podia deixá-la morrer como a mãe. Ela precisava de uma chance. O papel estava assinado. Teresa. Naquele momento, Regina entrou correndo no quarto. Senhor, encontramos Teresa. Ela está aqui no hospital e não está sozinha. Jorge ergueu os olhos do bilhete, seu coração quase parando ao ver quem estava. Parada na porta do quarto. Era Marina Santos. Não um fantasma, não uma alucinação, mas a mulher real da fotografia. Ela deu um passo à frente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você precisa me ouvir, disse ela, sua voz tremendo. Há algo que você precisa saber. Sobre aquela noite, sobre Teresa, sobre Milena, sobre sua verdadeira filha. Jorge olhou para Milena, sendo preparada para a cirurgia, depois para Marina e finalmente para o bilhete em suas mãos. A verdade que ele buscava estava ali, diante dele, mas seria uma verdade que ele estava preparado para enfrentar. O monitor cardíaco de Milena começou a emitir um som agudo e alarmante. Pressão caindo, gritou uma enfermeira. Precisamos levá-la agora, ordenou o Dr. Santos. Enquanto observava sua filha, agora ele tinha certeza que ela era sua filha. Sendo levada às pressas para a cirurgia, Jorge enfrentava o momento mais crucial de sua vida. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? E mais importante, Milena sobreviveria para ouvir essa verdade. Marina Santos deu mais um passo em sua direção, segurando outro envelope. Isto explica tudo, disse ela. Mas você precisa saber, não foi um acidente. Nada daquela noite foi um acidente. Jorge sentia o peso do mundo sobre seus ombros, enquanto observava as portas do centro cirúrgico se fecharem, levando Milena. Marina Santos permanecia ali, o envelope em suas mãos, tremendo ligeiramente. O rosto dela, que nas fotos antigas
Irradiava felicidade, agora carregava marcas profundas de sofrimento. Por aqui, disse Regina, guiando-os até uma sala privativa. Teresa Oliveira já os aguardava, sentada em um canto, seu antigo uniforme de enfermeira substituído por roupas simples. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Comece do início, exigiu Jorge, sua voz rouca de emoção. O que aconteceu naquela noite? Marina abriu o envelope, retirando fotografias e documentos antigos. Eu trabalhava como técnica de laboratório aqui neste mesmo hospital, começou ela. Na noite do acidente, estava fazendo hora extra. Foi quando conheci sua esposa, Helena. Jorge sentiu seu coração apertar ao ouvir o nome de Helena. Marina continuou. Ela estava preocupada com os resultados de seus últimos exames. A cardiopatia estava se agravando, colocando o bebê em risco. Helena nunca me disse isso, murmurou Jorge. Ela não queria preocupá-lo, interveio Teresa, sua voz quase um sussurro. Naquela noite ela me procurou em desespero. Os exames indicavam que precisaria de uma cesariana de emergência, mas havia complicações, completou Marina. O hospital estava passando por uma auditoria. Descobrimos irregularidades graves no setor de maternidade. Bebês sendo negociados. Jorge sentiu o sangue gelar. Teresa começou a soluçar baixinho. Quando Helena chegou, continuou Marina, percebemos que ela tinha descoberto algo. Ela havia encontrado documentos, provas, estava a caminho da polícia quando... O acidente, completou Jorge, uma compreensão horrível começando a se formar. Não foi um acidente, disse Teresa, finalmente encontrando sua voz. O carro dela foi sabotado, assim como o carro dos Santos. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Jorge precisou se sentar, suas pernas não mais sustentando seu peso. Por quê? Por que o carro dos Santos também? Marina enxugou uma lágrima. Carlos, meu marido, era investigador. Estava próximo de expor todo o esquema. Eles descobriram e decidiram eliminar todas as ameaças de uma vez. Mas Milena, como ela sobreviveu? Teresa se levantou caminhando até a janela. Eu estava de plantão naquela noite. Quando trouxeram Helena, ela ainda estava viva. Conseguimos fazer a cesariana, mas ela não resistiu. Jorge fechou os olhos, revivendo a dor daquela perda. Teresa continuou. O bebê estava bem, mas fraco. Precisava de cuidados especiais. Foi quando descobri que eles planejavam que o bebê seria mais um em seu esquema. Você a tirou do hospital, concluiu Jorge. Teresa assentiu. Não podia deixar aquilo acontecer. Não com sua filha, mas precisava protegê-la. Foi quando encontrei Marina, gravemente ferida, mas viva. Eles me deram como morta, disse Marina. Quando acordei, Teresa estava lá. Ela me contou tudo, sobre Helena, sobre o bebê, sobre o esquema. Decidimos proteger as crianças. As crianças? Jorge franziu o senho. Milena, minha filha, e Laura, sua filha, respondeu Marina. Elas eram tão pequenas, tão parecidas. Teresa forjou documentos, trocou as identidades. Era a única forma de mantê-las seguras. Jorge sentiu o mundo girar. Está dizendo que... Milena é Laura, completou Teresa. Sua filha, a filha de Helena. Os exames de DNA não mentem. A cardiopatia dela é herança de sua mãe. Por 2 anos, continuou Marina, conseguimos mantê-las protegidas. Eu cuidei de Laura como se fosse Milena, enquanto minha verdadeira filha foi levada para um lugar seguro. Mas então, o acidente de 2 anos atrás, murmurou Jorge. Sim, não foi um acidente de verdade. Eles nos encontraram. Tentaram terminar o que começaram naquela noite. Carlos não sobreviveu. E Laura, ela fugiu.
Sumiu nas ruas. Por que não me procuraram? Perguntou Jorge, sua voz embargada de emoção. Porque eles ainda estavam lá, respondeu Teresa, observando, esperando. Se descobrissem que Laura estava viva, que ela era sua verdadeira filha. Um toque na porta interrompeu a conversa. Era Dr. Santos, seu rosto grave. Senhor, Andrade, houve uma complicação na cirurgia. O coração de Milena, de Laura, está muito fraco. Precisamos de um doador compatível imediatamente. Jorge se levantou num salto. Faça os testes. Sou o pai dela. Não é tão simples, disse o médico. A cardiopatia dela é complexa. Precisamos de um tipo específico de tecido cardíaco para um procedimento experimental. E há apenas uma pessoa no banco de dados que é compatível. Marina empalideceu. Minha filha, sussurrou. Minha verdadeira Milena. Sim, confirmou o médico. A menina que está internada no Hospital Santa Casa há 2 semanas. Depois de ser encontrada inconsciente em uma praça. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jorge olhou para Marina, vendo nela o mesmo dilema terrível que o consumia. 2 meninas, 2 vidas, uma escolha impossível. Há mais uma coisa, disse Regina, entrando apressadamente na sala. Acabaram de ligar da recepção. Tem um homem querendo falar com o senhor. Ele diz que sabe tudo sobre o esquema do hospital e que se não pararmos a cirurgia agora... Um barulho de vidro quebrado interrompeu suas palavras. No corredor, gritos e correria. E então, o som mais assustador de todos. O código azul sendo anunciado na sala de cirurgia. O coração de Laura havia parado. O caos se instalou no corredor do hospital. Jorge corria ao lado da maca enquanto a equipe médica realizava manobras de ressuscitação em Laura. Seu pequeno corpo parecia ainda menor sob as luzes frias do centro cirúrgico. Sua pele pálida como papel. "Carregando!" gritou um dos médicos, e o corpo dela arqueou com o choque do desfibrilador. Marina estava logo atrás, suas lágrimas silenciosas marcando o chão do hospital. Teresa segurava sua mão, ambas unidas em um desespero compartilhado que transcendia suas diferenças. "Ainda sem pulso", anunciou uma enfermeira. "Carregar novamente", ordenou Dr. Santos. "Não vamos perdê-la." Jorge sentia-se completamente impotente. Sua filha, sua pequena Laura, que ele acabara de descobrir, lutava pela vida diante de seus olhos, e não havia nada que pudesse fazer. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder, nada disso importava naquele momento. "Pulso fraco, mas presente", anunciou finalmente a enfermeira. Um suspiro coletivo de alívio encheu a sala. "Precisamos estabilizá-la", disse Dr. Santos, seu rosto brilhando de suor. "E precisamos daquele tecido cardíaco, agora." Regina aproximou-se correndo, segurando seu celular. "Senhor, o homem da recepção, ele sumiu, mas deixou isso." Ela estendeu um envelope pardo. Dentro havia apenas uma foto antiga do hospital e um bilhete. "Vocês têm 1 hora para interromper a cirurgia ou todas as provas do que aconteceu aqui vão desaparecer. Para sempre. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho." "Não podemos parar agora", declarou o Dr. Santos. "Se interrompermos a cirurgia, ela não sobreviverá." Marina deu um passo à frente, seu rosto marcado por uma determinação feroz. "Eu sei onde está minha filha, a verdadeira Milena. Posso trazê-la, mas os homens que fizeram isso, que causaram os acidentes, eles estão vigiando o hospital onde ela está. Se eu for até lá..." "Você não vai sozinha", interrompeu Jorge. Ele se virou para Regina. "Chame nossos seguranças, todos eles." "Não", exclamou Teresa, "isso só vai chamar mais atenção. Precisamos ser discretos." Jorge passou a mão pelos cabelos grisalhos, sua mente trabalhando freneticamente.
Foi quando notou algo estranho no envelope que Regina trouxera. Havia uma marca d'água quase invisível no papel. Este selo, murmurou ele, aproximando o papel da luz. É da antiga administração do hospital. Teresa empalideceu. Dr. Mendes, sussurrou. Ele era o diretor na época. Foi ele quem coordenava todo o esquema de tráfico de bebês. E ele ainda está por aqui, completou Marina. Vi ele mais cedo, observando o quarto de Laura. Naquele momento, um som estridente cortou o ar. O alarme de incêndio do hospital. As luzes de emergência começaram a piscar e o caos se instalou nos corredores. É uma distração, disse Jorge. Eles querem nos forçar a evacuar o centro. Cirúrgico! Dr. Santos balançou a cabeça. Não podemos mover Laura agora. Ela não sobreviveria ao transporte. Então não vamos mover, declarou Jorge, uma nova determinação em sua voz. Regina, contacte o corpo de bombeiros. Teresa, você conhece cada canto deste hospital. Preciso que me leve até Milena através de uma rota alternativa. E eu? Perguntou Marina, sua voz tremendo. Você fica com Laura. Ela precisa da sua força agora. Jorge se dirigiu à porta, mas parou ao ouvir um barulho metálico. Era o elevador de serviço subindo lentamente em direção ao andar da cirurgia. Ninguém deveria estar usando esse elevador durante um alarme de incêndio, observou Teresa. As portas se abriram lentamente, revelando um homem idoso em um jaleco branco impecável. Dr. Mendes sorria, mas seus olhos estavam frios como gelo. Quanto tempo, Jorge? Disse ele suavemente. Vejo que finalmente descobriu a verdade sobre sua filha. Jorge deu um passo à frente, colocando-se entre o médico e a porta da sala de cirurgia. Por quê? Por que fazer tudo isso? Dinheiro, obviamente. Você não imagina quanto casais desesperados pagam por um bebê saudável. Sua esposa estava prestes a arruinar tudo com suas descobertas. Não podíamos permitir. Então você matou Helena, matou Carlos, destruiu famílias inteiras. Dr. Mendes deu de ombros. Negócios são negócios. E agora temo que tenhamos que concluir uma última transação. Ele fez um gesto e 2 homens surgiram das escadas de emergência. Um deles carregava uma menina inconsciente nos braços, uma menina idêntica a Laura. Milena! Gritou Marina, correndo em direção à filha. Ah, não se preocupe, disse Dr. Mendes, erguendo uma seringa. Ela está apenas sedada, por enquanto. Mas se não interromperem a cirurgia imediatamente... O som de vidro quebrando interrompeu sua fala. Teresa havia derrubado um carrinho de equipamentos, criando uma distração momentânea. Jorge aproveitou para avançar, mas um dos homens foi mais rápido, pressionando algo contra suas costas. Não seja tolo, sussurrou Dr. Mendes. Um movimento errado e sua filha nunca saberá que você finalmente a encontrou. Naquele momento, o som mais aterrorizante ecoou pela sala de cirurgia. O monitor cardíaco de Laura emitindo um bip contínuo e agudo. Fibrilação! Gritou o Dr. Santos. Precisamos do tecido cardíaco agora! Dr. Mendes sorriu, erguendo uma pequena caixa térmica. O tecido está aqui. A questão é, o que você está disposto a fazer para salvá-la, Jorge? O tempo parecia ter parado. Jorge olhou para Marina, que segurava o corpo inconsciente de Milena, para Teresa, que tremia encostada na parede, e finalmente para a porta da sala de cirurgia, onde sua filha lutava pela vida. Foi quando notou algo, um pequeno detalhe que mudava tudo. Na caixa térmica que Dr. Mendes segurava, havia uma etiqueta parcialmente visível. Uma etiqueta com um nome que ele conhecia muito. Bem, o sorriso de Dr. Mendes vacilou ao perceber que Jorge havia notado. Não olhe muito de perto, advertiu ele, mas era tarde demais. Jorge começou a rir, um riso amargo e conhecedor que fez todos na sala congelarem. O que é tão engraçado?
Perguntou o Dr. Mendes, irritação transparecendo em sua voz. Essa etiqueta, respondeu Jorge, sua voz carregada de uma calma perigosa. É da minha empresa de biotecnologia que o senhor não sabia que eu tinha comprado há 6 meses. Pela primeira vez, o sorriso de Dr. Mendes desapareceu completamente. O silêncio que se seguiu à revelação de Jorge foi quebrado apenas pelo som constante do monitor cardíaco de Laura. Dr. Mendes havia perdido toda a sua compostura, seu rosto antes confiante, agora marcado pelo medo. Chitat. Impossível, murmurou ele. A Biotech Solutions foi comprada através de uma subsidiária, completou Jorge. Depois que comecei a investigar antigas transações suspeitas do hospital. Transações que, curiosamente, sempre envolviam sua clínica particular. Regina deu um passo à frente, seu tablet mostrando uma série de documentos. Todos os registros de tecidos cardíacos dos últimos 6 meses estão aqui, incluindo a verdadeira origem deste que o senhor está segurando. Dr. Mendes olhou para a caixa térmica em suas mãos, como se ela queimasse. Você não entende, disse ele, sua voz tremendo. Não era apenas sobre dinheiro. Estávamos salvando vidas. Salvando vidas? Jorge avançou, sua voz carregada de fúria contida. Você destruiu famílias inteiras. Matou minha esposa. Separou crianças de seus pais. Sua esposa foi um acidente, gritou Dr. Mendes. Ela não deveria estar lá naquela noite se ela não tivesse descoberto os documentos. Os documentos que provavam que você estava vendendo bebês. Não! O médico passou a mão pelo rosto, suando. Os documentos que provavam que estávamos desenvolvendo uma técnica revolucionária de transplante cardíaco. Uma técnica que poderia salvar milhares de vidas, mas precisávamos de cobaias. Marina soltou um grito sufocado, apertando Milena, inconsciente, contra seu peito. Você usou nossas filhas como cobaias? Teresa, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Foi por isso que você insistiu tanto para que Helena fizesse o pré-natal em sua clínica particular. Você sabia da cardiopatia dela, sabia que o bebê provavelmente nasceria com a mesma condição. Era a oportunidade perfeita, admitiu o Dr. Mendes. Um bebê com uma condição cardíaca rara, ideal para nossos testes. Quando Helena descobriu, tive que agir rápido. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Código azul na sala 3. A voz pelo alto-falante cortou a tensão como uma faca. O coração de Laura havia parado novamente. O tecido, disse Dr. Santos, surgindo na porta da sala de cirurgia. Precisamos dele agora, ou a perderemos. Jorge olhou para Dr. Mendes, que ainda segurava a caixa térmica. Você tem uma escolha agora, a mesma escolha que negou a tantas famílias. O velho médico parecia envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Seus cúmplices, percebendo que o jogo havia virado, começaram a recuar em direção às escadas. Você não entende, murmurou o Dr. Mendes. Se isso vier à tona, tudo pelo que trabalhei já acabou, interrompeu Jorge. Neste momento, a polícia está recebendo todos os documentos que provam seus crimes. Cada registro, cada transação, cada vida que você destruiu. Dr. Mendes olhou para a caixa em suas mãos, depois para a sala de cirurgia. Por um momento, pareceu que ele iria resistir, mas então seus ombros caíram em derrota. O tecido é compatível, disse ele, estendendo a caixa. Eu sinto muito. Dr. Santos pegou a caixa e correu de volta para a sala de cirurgia. Os seguranças do hospital, finalmente alertados, chegaram para conter Dr. Mendes e seus comparsas. As horas seguintes foram as mais longas na vida de Jorge. Ele permaneceu ao lado de Marina, que velava o sono de Milena, agora recuperando-se dos sedativos. Teresa havia ido ajudar na cirurgia de Laura, seu conhecimento sobre a condição dela sendo vital para o procedimento. Regina coordenava a chegada da polícia e a transferência dos documentos, garantindo que nada fosse perdido ou destruído.
A verdade, escondida por tanto tempo, finalmente viria à tona. Quando o Dr. Santos saiu da sala de cirurgia, já era madrugada. Seu rosto exausto se abriu em um sorriso. "Ela vai ficar bem", anunciou. "O transplante foi um sucesso. Laura é forte. Como a mãe dela." Jorge não conseguiu conter as lágrimas. Anos de dor, de perda, de vazio, tudo parecia agora encontrar um significado. Marina se aproximou, carregando Milena, que havia acabado de acordar. As duas meninas, separadas por uma tragédia, unidas pelo destino, finalmente poderiam se conhecer. "Ela tem seus olhos", disse Marina suavemente, observando Laura através do vidro da UTI, e o sorriso de Helena. Jorge assentiu, incapaz de falar. Teresa juntou-se a eles, seus olhos também marejados. "O que acontece agora?", perguntou ela. "Agora", respondeu Jorge, "agora começamos a reconstruir, juntos." Nos meses que se seguiram, a verdade sobre o esquema do Dr. Mendes veio à tona. Dezenas de famílias foram localizadas, histórias de perda e separação finalmente encontrando resolução. A antiga ala do hospital foi transformada em um centro de tratamento cardíaco pediátrico, oferecendo gratuitamente o tratamento que antes era negado a tantas crianças. Laura recuperou-se completamente. Sua amizade com Milena floresceu, as duas meninas criando um vínculo que transcendia o sangue e o DNA. Marina e Teresa permaneceram por perto, ajudando Jorge a criar uma família que, embora não convencional, era cheia de amor e compreensão. Em uma tarde de primavera, 6 meses após a cirurgia, Jorge encontrou Laura sentada no jardim de sua casa, desenhando. Ao se aproximar, viu que ela havia feito um retrato de Helena, baseado nas fotos que ele havia lhe mostrado. "Ela era linda", disse Laura, olhando para o desenho. "Você acha que ela ficaria feliz em me ver agora?" Jorge sentou-se ao lado da filha, seu coração transbordando de amor. "Ela está feliz, tenho certeza, e orgulhosa, muito orgulhosa." Laura sorriu, aquele sorriso que era tão parecido com o de Helena. "Sabe, pai, aquele bilhete que eu escrevi, 'Mãe, estou cansada', não era só sobre estar doente ou com frio. Não. Era porque eu sentia, de alguma forma, que estava procurando por algo, por alguém, e agora eu encontrei." Jorge abraçou a filha, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. No jardim ao lado, Milena brincava com sua mãe, suas risadas enchendo o ar da tarde. Teresa observava a cena da varanda, um sorriso sereno em seu rosto. O bilhete que havia iniciado tudo estava agora emoldurado no escritório de Jorge, ao lado de uma foto de Helena. Não mais como uma lembrança de dor, mas como um testemunho de que o amor, mesmo atravessando as mais profundas tragédias, sempre encontra seu caminho de volta para casa. E assim, em um bairro tranquilo de São Paulo, uma família improvisada aprendia que, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de tragédias e que o verdadeiro milagre não está em nunca cair, mas em sempre encontrar forças para se levantar novamente. Laura, agora completamente recuperada, frequentemente dizia que tinha não uma, mas 2 mães. Helena, que havia dado sua vida para salvá-la, e Marina, que havia ajudado a protegê-la. E um pai que, mesmo sem saber, nunca havia deixado de procurar, por ela. Nas palavras que ela escreveu em seu diário meses depois, às vezes precisamos nos perder para sermos verdadeiramente encontrados. E às vezes, o amor mais verdadeiro é aquele que sobrevive às maiores tempestades. O coração de Laura, agora forte e saudável, batia no mesmo ritmo do amor que a cercava. Um amor que havia superado a morte, o tempo e o destino para finalmente encontrar seu lugar no mundo.